deixa eu sair da frente aqui da telinha. A Gilmara contando essas histórias aí, me lembrou de tanta coisa que eu vou ter que começar a cuidar aqui do tempo. Estava falando para a Nelise ontem, não acredito no horóscopo, uma vez dito isso, eu sou um típico. Essa palestra aqui é a primeira vez que eu estou fazendo. Quem me encomendou a palestra foi o Eugênio. Eugênio é um cara que eu conheci aí há 5 anos, e o Eugênio tem essa característica de sempre me dar uns desafios e que eu acabo aceitando, e que na média tem dado muito certo. Aí estou vendo o professor Cedraz ali, aí passa um filme na cabeça, essa história aí. Professor Jorge. Escuta, vou com o Cedraz. Você acabou com o Cedraz agora. Cedraz não está aí não, né? Caraca. Então, e aí, poxa, eu não fazia parte da palestra isso, mas aí a Gilmara mostrou ali todo o povo da Cisvale. Aí eu lembrei que há um pouco mais de 5 anos atrás, eu estava em Maceió, a gente fez uma videoconferência e eles me contando um projeto que estavam iniciando aqui na Univasf, que era o ProSPB, e que tinha essa ideia de geração de empresas para gerar emprego, renda e fixar os profissionais da região, e me convidou para ajudá-los a escrever um projeto que a gente apresentou para o Tecnova, que era um projeto de residência tecnológica, que era copiado, inspirado, digamos assim, nas residências da área da saúde, e a gente já entendia que o profissional que saía dos cursos da área de TI, que ele não estava realmente ainda preparado para o mercado de trabalho, então que a gente ofereceria uma residência para prepará-lo para o mercado de trabalho. E essa residência aconteceria dentro dessas empresas que seriam formadas ali dentro do ProSPB. Eu fiquei tão encantado com a ideia que depois de ter participado, ter vindo um tempo para cá, eu lembro que eu estava voltando com o Eugênio de carro, falei assim, Eugênio, eu não sei como é que a gente vai fazer, não sei como é que vamos resolver, mas eu quero participar desse negócio, eu vou me mudar para cá, tá bom? Aí o Eugênio falou assim, daremos um jeito. E aí, puxa, tive a grande oportunidade de acompanhar assim, a Cisvale desde o comecinho, e para mim foi um grande prazer. E eu vou ir adiante, porque senão vou continuar falando nisso, nem faço a apresentação. Mas assim, tem uma dupla de compositores da minha terra, que são Cleito e Cledir. Eles falam que bom é um pouco d'água, Mississippi, de La Plata, Tietê, Guaíba, Reno, Sena e todos os rios. E eles não falam dessa música de 2 rios assim, que são extremamente importantes para mim, que é o Taquari, que é o rio onde eu nasci, na beira do Taquari, e o Rio São Francisco. E são 2 rios que, até em função dessa história aí da Cisvale, eu venho orbitando aí nesses últimos 5 anos da minha vida. Eu sou um apaixonado aqui pelo Nordeste, aí eu tive o prazer de morar aqui, e inclusive mesmo depois de ter saído daqui, eu acabei casando com uma nordestina, que está lá em casa, de tão apaixonado pelo Nordeste que eu sou. Mas então, essa palestra aqui, encomenda do Eugênio, falar um pouco sobre agilidade e Linux, e como é que essas 2 coisas se encontram, porque são 2 coisas que a gente trabalhou muito junto na Cisvale, e são 2 coisas que fazem parte da minha vida desde muito tempo. E aí, ao fazer o exercício para fazer essa palestra, eu lembrei que, puxa, essas coisas se encontram lá atrás, na minha formação mesmo. E aí eu digo assim, que essa palestra até poderia ter outro nome, agilidade e liberdade, 2 significados que convergem. E por quê? Porque são 2 significados assim, que são muito difíceis de a gente chegar e explicar exatamente. Eu adoro agora que eu vi que está cortando um pedacinho embaixo, mas não faz mal. Eu adoro esse poema aí da Cecília Meirelles, que fala: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique, mas também não há ninguém que não entenda. Essa frase é do livro dela, chamado Romanceiro da Confidência, mas eu fiquei conhecendo através de um filme de um cliente meu, que é a Casa de Cinema de Porto Alegre, Ilha das Flores. Procurem no YouTube, tem esse filme lá no YouTube. E aí pensa na questão da agilidade. A agilidade também não é uma coisa assim que a gente fala, mas como é que a gente explica? E aí, em vez de ir para o dicionário, a gente vai lá para o Manifesto Ágil, que foi escrito ali em 2001, um monte de gente que se reuniu num resort lá em Utah, nos Estados Unidos, e aí eles falando assim, a gente está fazendo tudo errado nessa coisa de desenvolvimento de software, não é para fazer desse jeito. E aí eles chegaram, como é que é para fazer então? Bom, a gente tem que valorizar algumas coisas.
E aí eles colocam como primeiro item lá do Manifesto Ágil: indivíduos e suas interações são mais importantes do que processos e ferramentas, tá? Então, começa aí. A gente está falando, sim, de desenvolvimento de produtos, de desenvolvimento de software, mas o item mais importante são indivíduos e suas interações. Quer dizer que processos e ferramentas não são importantes? São sim, desde que efetivamente ajudem os indivíduos e as suas interações. Software em funcionamento é mais importante do que a documentação abrangente. A colaboração com o cliente é mais importante do que a negociação de contratos. E responder a mudanças é mais importante do que seguir um plano. Tinha um general americano, Erwin Rommel, que ele falava que era extremamente importante planejar para quando vai para frente para o campo de guerra. Mas na hora que chegasse no campo de guerra, aí é importante que tivesse feito o plano antes, mas era importante entender que o plano não foi combinado com o inimigo. Então, mais importante do que seguir o plano é realmente responder às mudanças. E eu sempre digo assim que quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem que adicionar coisas que são nossas ao Manifesto Ágil. E aí tem alguns exemplos que eu gosto de colocar, que vêm de outros agilistas aí. A atitude é mais importante do que a aptidão. Uma coisa que a gente exercitou muitas vezes na Cisvale, a sabedoria de todos é mais importante do que o brilhantismo de um. Eu tive muitas oportunidades de trabalhar com a equipe da Cisvale, mas esse trabalho que a Gilmara falou agora, que a gente fez junto em São Paulo, eu acho que muitas vezes a gente ressaltou muito isso. O furo é mais importante que a furadeira. O nosso cliente quer o furo, não quer saber se a gente usou Java, PHP, sei lá o quê. Ele quer o furo pronto, tá? E o Uncle Bob, que depois a gente vai falar um pouco mais dele, ele diz que artesania é mais importante do que a porcaria. Craftsmanship over crap. Esse daí é o Uncle Bob. E ele ficou um pouco chateado com essa história. Ontem estava conversando com a Annelise, né? Essa coisa, ágil virou marca de roupa, virou modinha. E aí, todo mundo quer ser ágil. E aí, como é que faz para ser ágil? Tu vai fazer um curso de meio-dia e aí tu vai ser ágil. Ou vai ser coach, ou vai ser consultor. Porque como está na moda, o pessoal vende muito essas coisas. E aí o Uncle Bob ficou chateado com essa história e falou assim: poxa, o pessoal está tratando essa questão de o desenvolvedor ágil como um produto que pode ser vendido, esqueceram que tem que ter toda uma construção de uma história para tu trabalhar com agilidade. Aí ele falou assim: não entenderam o Manifesto Ágil, a gente tem que explicar melhor. Aí ele criou o Manifesto para Artesania de Software. E, puxa vida, que pena que cortou a parte de baixo. Mas, será? Mas aí ele fala assim: a gente não vai só. Software em funcionamento é mais importante do que documentação? Sim, mas a gente está falando de software de excelente qualidade. Não só responder às mudanças, mas, puxa, se a gente vai responder a alguma mudança, a gente vai sempre agregar valor de forma constante e crescente. E não só indivíduos e suas interações, mas a construção de uma comunidade de práticas. Melhorar aquilo que a gente está fazendo através de uma comunidade a qual a gente pertence. Eu fiz uma coisa boa, eu vou falar para absolutamente todo mundo dessa coisa boa que eu estou fazendo. Vou aprender com a comunidade. Tá? Não esquenta a cabeça não, gente. Bom, aí depois isso, Manifesto Ágil então foi ali em 2001, 2009 foi quando o Uncle Bob ficou bravo e criou o Manifesto pela Artesania de Software. Esses slides, eu sempre que tem alguma referência que eu acho legal para vocês se aprofundarem depois, eu coloco a URL ali, ou outros links para onde achar mais informação, e eu tenho certeza que essa palestra vai ficar disponível para todo o pessoal, né? Além de tudo, também, além da palestra, está toda uma tentativa de script dessa palestra de roteiro, que é claro que eu já mudei completamente enquanto eu estou falando, mas se alguém um dia quiser repetir essa palestra, está tudo lá para vocês seguirem, tá? Bom, então tá, 2001, 2009, e aí faz mais ou menos uns 5 anos, eu lembro que foi mais ou menos na época aí da fundação da Cisvale, essa moça aí, uma amiga minha de muitos anos, a Pia
Andrews, que já foi Pia Vaughan, Pia Smith, agora é Pia Andrews. Acho que deve dar um trabalho tremendo para essa coisa formal da mulher ficar adotando o nome do marido, né? Não precisava fazer isso, né? Não devia, né? Mas ela ficou trocando. Cada marido, ela foi, hoje ela é a senhora Andrews. E ela fez uma palestra dizendo que nós éramos ágeis antes disso ser cool, falando da comunidade Linux e da comunidade de software livre. E nessa palestra dela me começou a cair tanta ficha na cabeça, e aí eu resolvi fazer assim uma pequena viagem no túnel do tempo. Referências de seriados antigos, então para quem é velho como eu vai saber dessas coisas. Então este aí é este nerd que nos fala. Brodinho fazendo seu primeiro curso de Unix System 5 Release 4 na Tandem Computers, 1992. Aí eu me dei conta que foi nesse curso que eu comecei a... Primeiro, acabei, por causa desse curso, aí eu precisava de um Unix que rodasse no meu laptop. Aí eu conheci o Linux no final de 92, começo de 93, e foi quando eu também conheci a filosofia do Unix. E aí eu comecei a ver assim, eu vim ali do processo de 88, eu já estava migrando de analista de hardware para desenvolvedor de software, então estava muito interessado por essa coisa assim, de como que as pessoas desenvolviam bons softwares. E aí eu fui entender mais o que era a filosofia do Unix. A filosofia do Unix sai desse artigo, que também vai ter o link aí para vocês, do Unix Type Sharing System, que nesse artigo, inclusive, eles falam, eles dão uma explicação formal do porquê que surgiu o nome Unix. Depois, se der tempo, e se alguém tiver curiosidade, na parte de perguntas e respostas, a gente evolui um pouco mais isso, mas aqui eles dão uma explicação formal, que é diferente da explicação informal. Mas, bom, e aí então essa palestra poderia ter outro nome, então, que é a filosofia do Unix. A filosofia do Unix mostra que nós éramos realmente ágeis antes disso ser cool. Esse cara é o Doug McIlroy, foi o primeiro, era um dos desenvolvedores originais do Unix, junto com Ken Thompson e Dennis Ritchie, e ele foi quem primeiro sintetizou a filosofia do Unix. E aí ele dizia, escreva programas que façam uma só coisa e que façam isso bem. Vai escrever um editor de texto? O editor de texto tem que editar texto, não tem que virar todo o sistema operacional. Se ele precisar se comunicar com alguma outra coisa para salvar arquivo, recuperar arquivo, ele vai usar outros programas para fazer isso. Então esses programas, eles têm que ser escritos de forma que eles trabalhem em conjunto. E para quem conhece aí Linux, Unix, foi o Doug McIlroy que criou a primeira forma pela qual esses programas trabalham em conjunto, que é o Pipe. Depois a gente fala mais sobre o Pipe também, até a história de como surgiu o Pipe. Ele dizia também, escreva programas que lidem com textos, porque texto é uma interface comum e fácil de ser utilizada. E se a gente vê como evoluiu a forma de desenvolvimento hoje, quando a gente fala de troca de informações entre programas, a gente está falando de web services que vão estar falando alguma forma de XML, como um JSON, alguma coisa assim, ou seja, a gente está falando de texto. E ele dizia também, construa ferramentas pensando nas pessoas sem habilidades específicas. A pessoa não vai ter que ser um programador para usar a ferramenta que está criando, a fim de facilitar as tarefas dessas pessoas, mesmo que isso faça você descobrir que terá que jogar fora coisas que já fez. Ou seja, aí dentro, se a gente for começar a ver pessoas e suas interações mais importantes do que processos e ferramentas, tá? A colaboração com o cliente mais importante que a negociação de contratos. A gente tem aí anos 70, o pessoal que desenvolveu o Unix falando de muita coisa que a gente fala hoje sobre a questão de métodos ágeis, ou seja, não é modinha. O pessoal, para vender, só ficou inventando nome para as coisas para poder vender. Tá? Mas faz muito tempo que a gente fala, que se fala dessa coisa de como que a gente deve fazer as coisas direito. Depois, em algum lugar da palestra, vocês vão ver o link disso aqui, desse journal aí, de 1978, é onde tem esse artigo do Unix Type Sharing System, mas tem também artigos sobre o Shell, que a gente usa para automação de tarefas,
A gente vai falar um pouquinho sobre o profissional DevOps mais adiante, então o Shell do Linux, do Unix, é uma ferramenta extremamente importante para esse perfil de profissional DevOps. Mais adiante, aquilo que era da filosofia do Unix acabou sendo expandido, não só do que o Ken e o Dennis escreveram, e o Doug também, mas outras coisas que o pessoal foi entendendo da forma como eles trabalhavam. Tá? Então, algumas considerações do projeto do Unix. Tem que ser fácil de escrever, testar e executar. Ou seja, ali anos 70 já se falava de alguma coisa que devesse ser fácil de testar. Os programas devem ser interativos, o usuário tem uma resposta imediata daquilo que ele está utilizando. Economia e elegância. A gente tem que escrever pouco e de maneira elegância. E como é que a gente faz isso? A salvação vem do sofrimento. E a gente vai explorar isso um pouquinho mais. Tá? Não adianta a gente achar que vai sair da faculdade ou vai ler um livro de Laravel, né? E já vai sair um baita do programador. Não, tem muito sofrimento nessa história. A salvação vem do sofrimento. Por isso que a gente tem que amar muito a nossa arte. Que vem lá do Uncle Bob. Programar é uma arte. A gente tem que amar muito essa arte, porque exige muito sofrimento para a gente chegar na salvação. Essa parte aqui eu não vou falar muito, porque senão eu já estou comendo, eu já sei que eu já estou falando mais tempo do que eu devia. Aí, ali nos anos 90, o Kent Beck, que é um cara que é conhecido por ter criado uma metodologia, um conjunto de boas práticas de engenharia chamada Extreme Programming, ele criou essas práticas porque ele ele chegou à conclusão de que todo desenvolvedor que ele conversava falava assim: qual o maior problema? O que mais te falta no que desenvolve? Falta tempo. Tudo bom, professora? Falta tempo. Aí ele falou assim: tá, mas se tu tivesse todo o tempo do mundo, como é que seriam os teus programas? Meus programas seriam legíveis. Mas legíveis por quem? Por todo mundo. Se a gente escreve um programa de computador, qualquer pessoa que vai ler aquele programa de computador, não precisa entender da linguagem de programação, mas ela tem que ler e entender o que aquele programa está fazendo. Ele tem que ser fácil de manter. Normalmente, quem escreve um programa não vai ser quem vai manter aquele programa pela vida inteira. Então, vai ter que ser fácil para que outras pessoas também mantenham aquele programa. Tem que ser testável e tem que estar testado. Tá? Quem escreve um programa tem que se preocupar com isso. E mais do que isso, ele tem que ser elegante, expressivo. O programa não basta ser legível. Segundo Kent Beck e outros caras ali do Extreme Programming, eles diziam que é tão uma forma de arte a programação que ela tem que ser lida de maneira agradável, como uma poesia. Alguém aqui luta artes marciais? Quem sabe o que são essas três? Isso aqui é Shu-Ha-Ri. Isso vem especialmente do Taekwondo, mas de outras artes marciais também. Significa, se existe uma verdade, eu primeiro aceito essa verdade. Depois eu aprendo tudo sobre aquela verdade. Só depois que eu aprendi tudo, aí eu começo a criar em cima daquilo. Então é interessante assim que também, eu conversei muito com a Nelise ontem, por isso que eu estou lembrando das conversas. Então é engraçado assim que a gente vê hoje nas empresas, nas indústrias, o pessoal que trabalha com desenvolvimento, o pessoal chega e adota uma metodologia. Isso não é de agora, isso vem de muito tempo atrás, tá? Mas vamos pegar o Scrum, que é uma coisa mais recente. O pessoal lê numa revista sobre o Scrum, aceitam o Scrum como uma verdade, a agilidade como a mágica que vai resolver todos os problemas. Aí começa a aprender, mas tem a parte do sofrimento, e só depois do sofrimento que vem a salvação. Aí começa a aprender, aí uma coisinha não dá certo. Tipo, não vou falar, a ideia não é falar muito de Scrum aqui, mas as pessoas não chegam a tempo para reunião diária. Não vamos mais fazer reunião diária. Próximo passo, o Scrum não serve para nós, vamos adotar uma outra metodologia. Aí escolhe uma outra metodologia, vamos para o Kanban. Aí, que também, inclusive, é usado no Scrum, quer dizer, mas, dá para escolher hoje. Chuta uma pedra, sai, assim como sai framework de Java, sai metodologia de debaixo da pedra. Tá? Então, as pessoas não aprendem, mas já ficam mudando para ficar tentando achar
alguma coisa sem sequer aprender, tentar aprender uma coisa até o fim. E aí, enfim, então, Shu aceita, Ra aprende, e Uri, então, é quando começa a criar. Para quem assiste filme do Bruce Lee, o cara passou por tudo que ele faz é criação. Mas por quê? Porque ele passou ali pelo sofrimento todo, ele aprendeu tudo, fez tudo direitinho. Tem esse cara aí que é o Charlie Austin, não precisa tocar. E esse daqui é o Sir, deixa eu ler aqui o nome dele que eu esqueci, Sir Ken Robinson. Quem procurar por Ken Robinson no TED vai encontrar um monte de coisas dele. Ele é um educador britânico e ele é apaixonado por jazz. E aí um dia ele conheceu um pianista de jazz, aqui só aparece o violoncelo, mas nessa parte da tela tem um cara tocando piano, o Charlie Austin. Ele chegou e falou assim, puxa, eu sou apaixonado pelo teu jazz, tal, como é que eu faço para tocar que nem tu? Aí ele falou assim, tem tempo? Vai demorar umas 8 horas por dia para tu tocar piano e aprender a chegar no ponto da improvisação, que é o que eu faço. Aí ele achou interessante isso, aí ele comprou um livro do Charlie Austin. E aí o livro do Charlie Austin, primeiro, não é para quem está começando a aprender piano, já é para aquele cara que já passou pelo Shu, já aceitou a verdade e está ali na aprendizagem. Aí ele começou a ver, através da repetição, desenvolva um motivo parari parará. Através da conexão de repetições, ou seja, repetir. Para a gente começar a entender e aprender alguma coisa, a gente vai ter que ler, escrever, repetir, até que a repetição seja uma coisa assim que a gente faz tão naturalmente que aquilo vem de dentro da gente, a gente já nem sabe mais por quê. A gente aprendeu tanto que esqueceu a origem do aprendizado, aí a gente chegou no livro, aí a gente está criando, a gente está desenvolvendo, ou seja, através do sofrimento. Se nada disso funcionou para a questão de a gente pensar como é que a gente vai desenvolver e escrever bem, tem que lembrar dessa frase, o desenvolvedor é um analista de software que vai herdar o seu código, vai fazer a manutenção daquilo que tu escreveu, é um maníaco homicida que conhece o lugar onde tu mora. Vai matar o teu cachorro. E é o primeiro membro da família que ele vai matar. Oi? Para começar, exatamente. Então, toda essa parte assim da necessidade da aprendizagem que eu falei, se não funcionou, guardem isso, preguem isso em algum lugar. Mas voltando ainda mais um pouco no túnel do tempo. Está aí de novo, agora o Brodinho de novo em 88. Eu tive a honra de participar da excrescência que se tornou o mundo de desenvolvimento de software. Aqui estou eu trabalhando na frente do front-end, de processador front-end que cuidava só da parte de comunicações. Fala front-end assim, né? Tem a ver. Quem é velho como eu, sabe o que é mainframe. Alguém aqui sabe o que é mainframe? Já ouviu o que é mainframe? Professor. Professor Jorge. O Jorginho sabe. Esse aqui é um exemplo de mainframe, ali, anos 70, 80, é um IBM/370. Essas máquinas eram os processadores, eram os computadores que existiam antes de existir essas coisas que a gente conhece hoje como os computadores pessoais. Isso aqui era absurdamente caro, tá? Não sem razão. Eu estava ali naquela foto fazendo um curso numa empresa nos Estados Unidos, porque para tu chegar numa sala onde tinha essa máquina, que era uma sala gelada pra caramba, muito mais gelada do que isso aqui, porque se esquentasse muito, essas máquinas começavam a fritar e começavam a dar tudo errado. Então, para tu chegar aqui, tu tinha que fazer um monte de curso, tinha que ter passado por um estágio onde tu passava cabos por baixo de um piso falso, cabos de lógica e cabos de energia também, até tu ter a honra de receber um treinamento para poder chegar numa sala onde estava essa máquina instalada. E aí tu programava, tu cuidava da parte de rede, cuidava da parte de banco de dados, tudo mais. Era um profissional que era... Oi? Tinha que ser reprovado no teste psicológico, porque tem que ser doido mesmo. Tinha que ser doido mesmo, exatamente. Mas era assim, tu era ou super-homem ou mulher maravilha para chegar e trabalhar com esse tipo de equipamento. Só que o que acabou acontecendo? Esses equipamentos eram tão caros, a indústria de TI começou a melhorar, aí começaram a criar os amiguinhos para ele. O primeiro amiguinho que surgiu
controladoras de armazenamento de discos e fitas. Aqui eu coloquei só uma controladora de disco para ilustrar. E aí pensaram assim, bom, essa máquina é muito cara, então para cuidar de armazenamento, de memória, vamos colocar essa outra máquina do lado. Aí logo surgiu então uma linguagem de programação só para cuidar desse lado de armazenamento, o SQL. Ah, pô, mas não é esse programador que programa aqui que vai ter que ficar programando em base de dados. Não, esse programador aqui é muito caro, aqui vai ter que ter outro cara. Não bastou, mas a Mulher Maravilha agora precisava do Batman e do Robin. O Robin ganhou o nome de DBA. Aí, legal, esse cara só cuida da lógica de negócios, esse cara aqui só cuida então da parte da base de dados, do SQL, da utilização dos dados, tal, não sei o quê. Mas aí, pô, precisa valorizar os profissionais, são pessoas. Então surgiu toda uma indústria aqui do lado do DBA. Cadê o Jonathan? Oracle, né? Então, pois é, precisou surgir toda uma indústria. Um pouco mais adiante na história, eu de novo aqui, com toda uma turma, que tristeza, né? Só homens, né, Gilmar? Muito triste isso, 88. Esse aqui não era muito homem não, mas diversidade é importante. A gente está na frente de uma máquina chamada um outro front-end processo, o processador front-end, só para cuidar da parte de comunicação. Nessa época, os bancos, especialmente, estavam começando a fazer suas operações online. Então, precisavam fazer com que as máquinas se comunicassem, porque a filial do Banco do Brasil de Petrolina precisava falar com a filial do Banco do Brasil de Recife, e essa máquina aqui, muito cara para ficar fazendo essas coisas. Então, já tinham feito uma máquina que cuidava só do armazenamento, criaram uma máquina que cuidava só da parte de comunicação. E aí esses caras aqui não programavam em SQL, programavam uma outra linguagem chamada ACF-NCP, Advanced Control Facility Network Communication Protocol. Se precisou criar então, era caro, se precisou criar toda uma indústria para fabricar essas máquinas e esses profissionais que eram os Communication Developers, sei lá como é que era o nome. O que aconteceu? Tá? Voltando aqui um pouquinho. O cara que sabia de DBA sabia só de base de dados, o cara de comunicação só de comunicação e o cara da lógica de negócio. Ninguém mais entendia o que o outro estava fazendo. Aí precisou fazer o quê para resolver o problema? Os testadores. Tá? Porque precisou ter gente então que ia testar tudo aquilo que cada louquinho fazia no seu quadrado. Aí colocaram ali então os testadores, os QAs. A Nelise já foi QA, né? Agora, oi? Já foi tudo. Agora, vocês estão vendo, né? Estão vendo para onde a coisa está indo. Onde fica pior? Surge a nuvem. Surge o ambiente cliente-servidor. Aí então, esses caras aqui, esses chatos que só cuidam dessas coisas aqui, dessas máquinas grandes, não entendem nada desse pessoal que chegou e está usando o computador ali. Então aqui não, aqui a gente precisa ter a parte das técnicas de cliente e aqui a parte das técnicas de servidor. Aqui já começa a surgir um novo termo da palavra front-end, que o front-end veio de lá de trás. Tudo isso daqui era front-end processo, agora precisava ter o front-end programmer, aquele que ficava ali mais perto do usuário. Então vejam como é que vai ficando o cenário. Vocês têm o pessoal do back-end, que cuida da lógica de negócios, os DBAs, que cuidam da base de dados, armazenamento. Precisa alguém agora fazer a administração do sistema, porque esse cara do back-end já nem administra mais o sistema, ele está muito ocupado, o programa dele é muito caro. Aí então surge o sysadmin, que é ali, fica com um revólver na frente da máquina, ninguém instala uma versão nova desse Laravel, porque vai derrubar toda essa estrutura estável e segura que eu criei. Ninguém chega perto. Tá? E aí no front-end, então, coloca na frente do usuário um monte de coisinha, aí precisa das meninas super poderosas, cada uma fazendo uma coisinha. Tá? Ninguém mais entende porcaria nenhuma de tudo que está acontecendo. Então, criou-se, talvez a maior excrescência de todas, que é o arquiteto de sistemas. A gente vê muito isso, né? O cara não precisa mais programar, ele tem que conhecer o tudo como um todo. Não conhece nada de linguagem de programação, não conhece nada de DBA, mas ele fez um curso de... Eu vou lá para o passado, eu fiz um curso de um negócio chamado ML, sabe?
Aí ele escreve os diagramas, ele não programa porcaria nenhuma, mas ele descreve o sistema como ninguém. Tá? Que é ótimo para quem está contratando, que compra aquela descrição, paga uma napa, nunca vai ser desenvolvido, vai ser o que o arquiteto pensou, mas precisa ter um arquiteto, porque ninguém mais entende nada disso aqui. Pode ficar pior? Sempre pode. Tem que colocar testador agora em tudo quanto é canto. Então, os testadores começam a se especializar. Tu começa a criar testadores que vão cuidar só da parte de interface de usuário, testadores que vão cuidar só da parte de base de dados. E por aí vai. Pode ficar pior? Pode. Cada um se especializa numa ferramenta específica. O cara de PHP e o cara de Python formam times de futebol diferentes, se pegam no final de semana, cada um dizendo que a sua linguagem de programação é melhor. Cada um tem seu framework. Chega o cara do Ruby on Rails, aí vai dar uma briga tremenda. O sysadmin, ou é apaixonado por Linux, como todos deveriam ser, ou é apaixonado por qualquer outra porcaria. Aí tem DBA, tem o SQL, tem o NoSQL. Front-end, acho que por isso que ficou preta essa parte de baixo da tela, porque não cabe, né? Um monte de coisa de ferramenta que tem para front-end hoje. É muita coisa. Teste, testadores e tudo quanto é lugar. Pode ficar pior? Porra, claro que pode. Tá aí a prova viva. Não dá, a gente tem que ter cuidado, porque as coisas têm sempre a chance de ficar piores. Mas voltando aí então, mais um pouco do túnel do tempo. Esse carinha que nasceu em 1931, está vivo ainda, escreveu em 1975, juntou uma série de arquivos que ele tinha escrito, chamado The Mythical Man Month. Depois, adiante, eu tive a oportunidade de traduzir esse livro em português, virei amigo dele, uma história muito bonita, se der tempo, depois voltar eu conto para vocês. Mas ele, nesse livro, tinha um artigo que foi escrito antes de 1960, chamado Mítico Mês, que ele já dizia uma coisa que a gente sabe muito bem que funciona assim. Projetos têm seus tempos. Quando um projeto está atrasado, a melhor maneira de atrasar ainda mais esse projeto é colocar mais gente para tentar colocar o projeto em dia. Tem estudos aí hoje já avançou bastante isso. Um ser humano normal consegue manter de canais de comunicação ativo entre outras pessoas 7 mais ou menos 2, ou seja, entre 5 e 9. Por isso que grupos ideais de pessoas oscilam entre 5 e 9. Se passar disso, tem que dividir em mais grupos, porque aí aumenta exponencialmente os canais de comunicação, a necessidade de comunicação entre as pessoas, e aí começa a gerar mais ruído do que efetivamente trabalho. Tá? E ele também dizia o seguinte, ele tem a parábola da mulher grávida. Um projeto de nascer uma criança vai levar normalmente 9 meses. Não adianta colocar 9 mulheres para fazer um filho em um mês. Então isso a gente tem que entender quando a gente desenvolve. Não existe bala de prata. Cada caso é um caso. Tá? E muitas vezes eu consigo resolver cada caso com ferramentas diferentes. Tá? Os lobisomens aí são variados. Integridade conceitual é importante para todo mundo que está envolvido num projeto entender integralmente como é que aquele projeto funciona. Nas equipes ágeis tem um carinha que é o responsável por fazer com que a integridade conceitual perpasse por toda a equipe, que é o Product Owner. A equipe cirúrgica, ele diz que dentro do desenvolvimento de um projeto tem que ter todos os talentos necessários para a finalização daquele projeto. A gente leva isso hoje um pouco adiante. A gente fala que as equipes têm que ser multidisciplinares. Se existe a necessidade de ter um talento dentro daquela equipe, que a equipe não tem, trace aquele talento e se iniciam processos que a gente chama de polinização cruzada. Vai fazer programação em pares, vai colocar um testador junto com o desenvolvedor, que é uma coisa maravilhosa. Sabe? O desenvolvedor ele tem que ser mordido pelo bicho do teste, tá? Porque bug quem lembra o que eu falo, né? Bug é ovo de alho. Se o bug deixar ele crescer, ele vai comer a tua perna. Então todo mundo tem que realmente dentro da equipe tem que conhecer tudo. Claro, num primeiro momento nem todo mundo vai conhecer tudo, mas aí traz pessoas, traz talentos e começa
a trabalhar processos aí de polinização cruzada, e a programação em pares é uma das melhores formas de fazer isso. Então, essa palestra podia ter outro nome, né? O que eu estou dizendo assim é que todo mundo, no fim das contas, deveria ser capaz de fazer tudo, ou seja, nós éramos DevOps e não sabíamos. Porque o DevOps hoje é aquilo que está na moda, que as empresas mais buscam, que é aquele profissional que é capaz de resolver qualquer tipo de problema. Tá? É um profissional que vai sair pronto de uma universidade? Não. Vai ter um curso que vai formar DevOps? Se tiver, vai durar uns 5 anos. Nada, 2 dias. 2 dias. Vamos, conversem comigo. Conversem comigo e com a Denise ali fora, a gente está vendendo o curso de DevOps no final de semana. Mas assim, sabe, tem gente que vende essas coisas. Assim, então, por isso que é bom falar dessas coisas. Ou seja, a gente não quer mais essa confusão, essa bagunça toda. A gente quer pessoas inteligentes que saibam tudo e profundamente. Sabe? Não é aquela coisa assim da ideia do generalista que foi defendida com a história do arquiteto que não precisava saber programar. Não. Todo mundo tem que chegar e evoluir para saber tudo. Esses profissionais são baratos? Não. São caros. Mas é onde cada um que está trabalhando hoje na área de TI deve almejar chegar. Ganha muito bem para fazer o que gosta, porque é realmente uma arte pela qual a gente se apaixona, mas tem toda a questão do sofrimento no processo. A gente não, quem está na nossa área, esquece que vai chegar um dia e vai poder parar de aprender. Não existe isso, tá? Vai ter que continuar aprendendo sempre. Voltando ali do McElroy, sabe? Pessoas e suas interações. Que bom que a Annelise vai falar depois de mim. Sabe? Porque é até engraçado isso, assim. O pessoal às vezes espera de alguém que é desenvolvedor, que é técnico, que insista na questão de ferramenta. E não, a raiz de tudo está em pessoas e suas interações. Filosofia do Unix, que acabou sendo aproveitada na questão do desenvolvimento ágil. Construa ferramentas pensando nas pessoas sem habilidades específicas, facilitar as tarefas dela, mesmo que tu tenha que jogar fora coisas que já fez. Refatoração impiedosa e contínua, né, gente? Churrari, sem sofrimento não vai ter solução. Aceite a verdade não é só uma. E na nossa profissão a gente tem que entender que há muitas verdades, porque não existe bala de prata, tá? Não vai ser a mesma solução para resolver tudo. Então a gente vai ter que aceitar que existe uma série de coisas, vai ter que aprender profundamente todas elas, para só aí, depois que a gente tem o domínio, a gente pode exercer o nosso poder da criação. Quanto tempo eu estou? Como é que eu estou de tempo? Quanto tempo eu tenho? Alguém está contando? Vocês se entusiasmaram? 15 minutos. Tem 15 minutos. Ah, ótimo. Então tá. Eu quero aproveitar, assim, eu tenho nesse meu envolvimento aqui com a Cisvale, que já é uma coisa que é mais do que o fato de eu ter participado da criação da empresa, acho que virou uma coisa assim de amor, de paixão. Tem 3 tipos de amor, segundo os gregos. É o ágape, o amor do Criador pela sua criatura, do irmão pelo outro irmão. Tem o outro amor que é o Eros é o último, o amor da amizade e tal, que é o do meio, que eu esqueci o nome agora. E tem o Eros, que aí é aquele amor assim que a pessoa quer mais fuder contigo mesmo, né? E no caso da Cisvale, não, é o amor de verdade, sabe? Então eu tenho aproveitado assim ao longo, desde da história da minha volta para o Sul, eu sempre mantive contato com a Cisvale, e eu tenho aproveitado momentos que eu estou junto com a Cisvale para fazer anúncios importantes que dizem respeito à minha carreira. E eu, durante esse tempo todo, quando eu voltei para o Sul, eu voltei a trabalhar mais forte com a questão de consultoria e métodos ágeis, fiz muitos projetos bem interessantes, o pessoal da Cisvale participou de vários deles, mas eu também trabalho, vai fazer 3 anos e meio agora, como diretor de relacionamento com comunidades do Linux Professional Institute, que é um instituto cuja missão é melhorar esse mercado de tecnologia com tecnologias livres e abertas através do aprimoramento das pessoas que trabalham com isso. E a gente se sustenta vendendo certificações. E desde que eu voltei para o LPI no Brasil, a gente conseguiu criar
uma sustentabilidade tal com a venda das certificações, que a gente conseguiu baixar o valor das certificações. A gente tem conseguido participar de eventos oferecendo as certificações pela metade do preço. E aí esse trabalho aí que começou aqui no Brasil de relacionamento com comunidades, eu estou trabalhando com a LPI para daqui a um período de 18 ou 24 meses, isso ser uma função que a gente vai ter a nível global no LPI, graças ao sucesso que a gente teve aqui no Brasil. Então, o fato a verdade nua e crua é que eu tive que escolher entre uma coisa e outra. Sou apaixonado por software livre, sou apaixonado pela real, profunda, apaixonante, amada agilidade. Tem que colocar bastante coisa na frente, porque tem tanta agilidade falsa, mas eu tive que escolher entre uma coisa e outra. Tá? E aí a minha escolha acabou sendo pelo Linux Professional Institute. Por várias razões. Uma delas que, apesar de eu sei que eu não aparento, eu vou fazer 56 anos daqui a alguns meses, e o corpo já exige, sabe, uma certa parada. E eu estava viajando demais, passando muito tempo viajando pelo Brasil para fora, e com a LPI eu tenho a chance de fazer, vou continuar viajando, mas fazer com que essas viagens sejam mais planejadas. Só que o mercado, onde a gente trabalha em agilidade, está muito aquecido e tem pouquíssima gente realmente boa fazendo com que as empresas entendam esse valor de que pessoas e interações são mais importantes do que processos e ferramentas, começa por aí. Então todo o serviço, todo o trabalho que continua chegando para mim, eu com muita honra estou passando, que diz respeito à transformação cultural, transformação de pessoas, liderança de equipes, eu estou passando para a Denise, que vai falar em seguida aqui para vocês, e tudo que diz respeito à parte técnica já vem acontecendo há algum tempo, o pessoal da Cisvale está acompanhando isso, eu estou efetivamente anunciando então que tudo isso passa para a Cisvale. Tá? Então estou direcionando todos esses trabalhos aí para a Denise e para a Cisvale, e aí eu tenho a esperança e peço a vocês que tragam aí para a equipe, para esses trabalhos aí, outros da Liga dos Consultores Extraordinários, o Claudião, o Michael, o povo que já participou ali com a gente, para que a gente realmente mantenha essa equipe que vive esse espírito real aí da agilidade e do qual eu tenho muito orgulho. O que eu fiz com o negócio? E essa foto aí, por que está essa foto aí? Depois alguém para mim para falar. Então tá, perguntas. Vocês vão começar por essa, né? Que é a última que eu falei. Essa foto é de um filme chamado Stand By Me, Conta Comigo. Aqui tem alguns atores que acabaram ficando bem famosos depois. Esse daqui é o River Phoenix, o Corey Feldman, o gordinho que eu não lembro o nome, que tristeza isso, né? E esse aqui é o Will Wheaton. O Will Wheaton é o Alferes Wesley Crusher, da Star Trek, a nova geração. Eu sou muito fã de Star Trek. E esse é um filme que conta a história de crescimento desses 4 meninos aí. Eles vão fazer uma missão para encontrar um outro menino que morreu. E aí o filme é um filme curtíssimo, tem um pouco menos de 1h30, mas conta bem essa questão, que acho que tem tudo a ver com essa coisa de pessoas e suas interações antes de processos e ferramentas. E conta toda uma história de amizade, que para mim, assim, eu assisti novamente esse filme agora faz pouco tempo, e eu vejo assim, várias coisas assim, fatos, histórias contadas, muito onde está a evolução da Cisvale aí, e muito onde está a evolução de qualquer time. Sabe? Tem que, para a gente trabalhar em conjunto, a gente tem que realmente churraria, aceita, aprende, cria, mas sempre lembrando, a gente está trabalhando com pessoas e suas interações. E aí nesse filme ilustra muito bem isso, assim, crescimento real através das pessoas e suas interações. Mais perguntas? Então, diga! Você comentou na tua palestra sobre o fato de a gente estar se especializando cada vez mais. Isso, a meu ver, é um caminho natural que as pessoas têm a seguir, acho que por questão de afinidade ou o gosto mesmo de trabalhar com uma determinada área. Porque a nossa área em si é muito abrangente, então é meio inviável você saber tudo a um nível que você se diga, eu sou profissional
em todas essas coisas. Eu queria saber se tu vê alguma forma da gente tentar se manter o mais abrangente possível, apesar dessa tendência de afunilamento no conhecimento que a gente busca ao longo do tempo. A nossa comunidade de desenvolvedores tem um problema muito grande, que tem a ver com essa coisa de não acreditar que a sabedoria de muitos está acima da sabedoria de um. E tem a ver também com essa coisa de que eu começo com a aceitação, aí na fase de aprendizagem está muito difícil, e aí eu vou sair e fazer alguma coisa diferente. Então, eu vou ilustrar, porque é uma coisa que está em profusão hoje. Ninguém senta para aprender um framework de Java até o final, de JavaScript até o final. E se tu não está satisfeito com nenhum deles, tu vai criar um outro, vai criar um Leal.js. A gente não chega e não faz a parte do aprendizado suficiente para chegar e criar em cima de alguma coisa que já está ali, com a qual a gente pode contribuir. A gente parte muito do princípio, é muito complicado, esse cara tem umas ideias muito malucas, eu não vou seguir o que ele está fazendo, vou fazer uma coisa nova. E o cara que criou muitas vezes alguma coisa, ele também é tão prepotente que ele acha que aquilo que ele criou é tão ideal que ele não aceita ideias dos outros. Tá? Então acho que para a gente começar a mudar isso, de novo aquela coisa que eu sempre bato nessa tecla, que a Annelise também bate na tecla: pessoas e suas interações. Tá? Se eu estou criando uma nova ferramenta, eu estou efetivamente ajudando a minha comunidade de práticas, ou eu estou aumentando a entropia? Sabe, tem uma coisa, uma das coisas que eu estudei foi física, eu brinco, eu acho que eu tenho um monte de começos de cursos superiores e eu não terminei nenhum. Mas na física, assim, a gente aprende que tudo que é inorgânico vai tender à entropia, o que é orgânico vai tender à organização, mas a partir de que tu começa a trabalhar com a teoria de sistemas, tu vê que o sistema, quanto mais complexo, mais entrópico vai ficando. Então, o mundo de TI, justamente por ser uma coisa que cresceu muito rápido, claro, a TI não tem história. A gente está falando de quanto muito, se a gente vai lá em Ada Byron, Alan Turing, a gente está falando aí de um período de um século. Tá? Então, nesse período de um século, a gente divergiu de tal forma que, se a gente vai na origem das coisas, é muito mais vaidade do que qualquer coisa. O que a gente está vendo hoje na proliferação de frameworks de JavaScript, a gente viu acontecer com PHP, logo no começo. Que aí era Zend, Cake, CodeIgnite, sim. E agora o Laravel veio com uma proposta inicial de aprender com aquilo que foi feito e ter uma coisa que fosse a união de todos. Mas já tem gente dizendo que não, que o cara que criou o Laravel, que ele é muito chato. A mesma coisa que falaram do cara que criou o Ruby on Rails, e assim vai. As pessoas começam assim a não dizer que o framework é ruim, mas que o cara que começou o framework está tendo umas ideias erradas, está sendo muito centralizador, e de fato é. Então acho que o caminho, o buraco é mais embaixo. Tipo, hoje, a gente realmente, para saber, a gente tem que aprender muita coisa, a gente leva muito tempo aprendendo. Mas se a gente voltar à origem, a gente precisa mesmo desse conjunto tão grande de ferramentas, a gente vai ver que não, sabe? E a gente, máquina de Turing, sabe? Já está provado que qualquer problema computacional tu resolve com a máquina de Turing, que é uma máquina de estados, que foi criada lá pelo Alan Turing. Então, se for ver, a gente precisa de tanta linguagem de programação quanto a gente tem hoje. Quando o pessoal que desenvolveu o Unix, qual era a grande dificuldade? Tinha que ser alguma coisa que pudesse ser portada para diferentes arquiteturas. E aí, a linguagem de máquina, que era o Assembler, era muito específica de cada máquina. Aí eles criaram a linguagem C, que era para ser uma linguagem de unificação. E aí, dentro do próprio C, foram surgindo várias outras divergências aí. Então, a gente tem que, nós como profissionais da área, a gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar, assim, em questionar as nossas origens e ver de que forma a gente pode começar a melhorar, a corrigir cada vez mais a partir de agora. Respondi? Famoso novinho.
Não sei se eu tenho tempo ainda também. Acho que uns 5 minutos. 5 minutos? César, só uma pergunta rápida. Baseado no histórico que você falou sobre as residências de software, você já viu algo similar que já aconteceu em algum local? Não. Da forma como foi feito aqui, não. E eu acho isso um incrível absurdo. Pois é, eu acho que precisa ser trabalhado nisso, porque eu acho que foi uma ideia que deu tão certo. A gente pensou, se a gente for pensar assim, nesse caso, como um caso isolado aqui, né? O Cisvale começou com 4 pessoas. Quantas pessoas tem hoje? 29 pessoas. Certamente tu vai falar mais coisas sobre o crescimento da Cisvale agora no ensinamento. Mas eu acho que não é só a questão da Cisvale, o tamanho que a Cisvale chegou, mas o impacto que a Cisvale causou na comunidade. E não teve só a Cisvale, teve outras histórias de empresas que surgiram, algumas continuaram, outras não, os profissionais acabaram fazendo outras coisas ou não, mas esse trabalho impactou a comunidade aqui de tal forma que a Gilmara, contando a história dela, né? Poxa, a Gilmara ainda na faculdade quis trabalhar na Cisvale. E eu tenho certeza que isso acontece com mais gente. Então, eu acho que esse é um projeto que tem que realmente continuar, que a gente devia de alguma forma continuar isso. O professor Jorge vai falar uma coisa. Que a gente perdeu. Essa ideia era ganhou um prêmio no Herbaz e a gente submeteu, você está lembrado, a gente submeteu para a edital da FAPESB para financiar. A ideia era ter bolsista para fazer essa experiência aqui na universidade com a Cisvale e outras empresas. E aí a gente perdeu o edital para um edital para inovação, para um desenvolvimento de um alisante capilar químico, até que uma empresa propôs lá alguma coisa que não era formol, tá? E aí esses caras ganharam, a gente até entrou com recurso, tá? Nunca foi discutido isso, ou seja, a gente realmente perdeu a oportunidade. E com se a gente consegue aquele aporte, aquele financiamento, parece que de R$300 mil, a gente ia conseguir realmente fazer uma experiência muito legal dessa coisa de residência de software público. E aí podia se estender para outras coisas, residência na área de TI e em outras áreas também. Mas assim, chegou a ser frustrante, porque a gente estava naquela empolgação todinha. Depois disso aí a gente meio que esfriou, porque a gente saiu para capacitação e tudo. Mas eu acho que a gente pode retomar essa discussão da residência, tá? Com uma ação, inclusive, interna da universidade, com parceria com as empresas daqui. Essa história, porque eu acho que realmente tem potencial para a gente explorar isso. O pessoal da FACAP também está aí, né? Também pode apoiar, ajudar nessa ideia também. Gente, mais alguma pergunta? Então, tem ali? Não? Tem ou não tem? Não tem? Vamos passar para a Denise, que eu estou louco de vontade de ouvir a Denise também, e vocês também. Muito obrigado. Valeu.